Boa noite, pessoal. Cá estamos nós novamente na nossa live Ideia e Gente. Muito legal ter vocês aqui. Algumas pessoas já estão, outras vão chegar, mas vamos tocar. Bom, sejam muito bem-vindos. Bom, live Ideia e Gente. Esse é o espaço, como o próprio nome diz, né? Que é um espaço para muitas ideias. Sempre falando sobre gente, né? O meu ensejo, na verdade, é bom explicar para vocês que estão aqui, relembrar, né, qual o ensejo desse espaço, né? E na verdade o ensejo desse espaço é que a gente possa provocar, através de alguns assuntos que eu traga, muitos assuntos interessantes que possam levantar também algumas questões e essas, a partir delas, alguns questionamentos em que a gente possa trazer para nossa vida alguns insights e algumas contribuições, né, para que a gente possa melhorar a nossa vida, principalmente dentro do nosso mundo de negócios, a nossa vida profissional. Naturalmente que os temas que eu trago, embora eles sejam inicialmente conectados com o mundo corporativo, certamente ele termina se estendendo para a nossa vida pessoal de alguma forma. E a gente vai ver isso fortemente hoje no tema que a gente resolveu trazer para abordar com vocês. É sempre uma live rápida, a gente geralmente 30, 40 minutos, e é o que deve durar nosso bom papo hoje. Então vamos lá, o nosso tema dessa quarta-feira é um tema muito interessante, né? E na verdade é uma pergunta, né? Produtividade e humor tem rima? Né? Existe uma conexão entre produtividade e humor? Existem alguns ditos populares, algumas máximas que afirmam que a cabeça quente, ela não nos ajuda a pensar, né? A gente tomar decisões com cabeça quente, ela é sempre prejudicial, nunca é recomendada. A gente ouve isso há muito tempo. Mas o quanto de verdade tem isso e o quanto isso pode influenciar na nossa produtividade? É o que a gente vai tentar, né, trabalhar hoje e bater um papo. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, de pedir para que vocês não tenham o menor pudor em fazer comentários que possa suscitar perguntas e a gente fazer comentários aqui também de volta, e perguntas, ou até mesmo cases que vocês estiveram envolvidos de alguma forma ou souberam que trate desse tema. É sempre boa contribuição. Isso é um espaço que é nosso. É como eu sempre digo, eu trago os temas aqui para que a gente possa evoluir esses temas. Na verdade, eu trago pouco conteúdo, o conteúdo maior é o conteúdo que ele vem travado a partir da experiência que vocês trazem aí do outro lado. Tá legal? Bom, já que a gente vai falar sobre esse tema, eu preciso antes, né, alinhar com vocês o que seria produtividade, né? Quando eu pergunto se produtividade e humor tem rima, vamos definir primeiro o que é produtividade para a discussão que a gente vai travar aqui. E a rigor, produtividade significa a capacidade de realizar alguma coisa. Então, sempre que você tem uma capacidade instalada dentro de você de realizar algo, aquilo se representa, aquilo se traduz, se materializa na sua produtividade, né? E se mede produtividade exatamente pela capacidade de eficiência com que você realiza. Então, quanto mais você realiza com o mesmo, né, você aumenta a sua produtividade. Então, ou se você faz o mesmo com menos, você também aumenta a sua produtividade. Então, essa relação entre volume e capacidade de realizar é que você é medido dentro de produtividade. E a produtividade, ela está em muitas dimensões da nossa vida, né? Eu posso falar nas relações afetivas. Como assim, Fred? Nas relações afetivas, produtividade? Sim, nas relações afetivas, porque se você imaginar que boa parte daquilo que a gente faz na nossa vida com as outras pessoas, a gente pode evoluir no sentido de tornar os vínculos mais fortes e nos aproximarmos mais das pessoas que a gente gosta, isso por si só representa produtividade de alguma maneira. Então dá pra gente associar produtividade... dá pra gente associar produtividade com afetividade. Deixa eu só pegar mais mensagem. Já chegou mensagem aqui pra mim. Legal. Pois muito bem. Deixa eu ativar aqui os comentários que me deram o meu ponto aqui. Disse que eu não autorizei comentários. Agora tá liberado os comentários. Agora tá valendo, gente. Pois muito bem, então dentro da afetividade a gente pode sim falar sobre produtividade, né? A gente, nas relações afetivas, quando a gente evolui nas relações, quando a gente aprimora as nossas relações afetivas, né, e a gente melhora a qualidade dela, a gente de alguma forma está realizando, então isso pode se considerar de alguma maneira produtividade. Nas relações, naturalmente, as relações de trabalho, sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente fala de relações de trabalho, a gente está falando diretamente de produtividade.
quando a gente tem uma empresa e o resultado da nossa empresa é maior ou menor, isso representa a tradução, a materialização da produtividade com a qual você está trabalhando, com a qual você está conseguindo fazer acontecer. As relações sociais também, nas relações sociais você tem produtividade. Então, no quanto você consegue manter os seus vínculos, de que maneira você evolui dentro do seu meio, dentro da comunidade. Então, as ações e as reações que você tem, o quanto ela lhes favorece, o quanto ela lhe prejudica, isso pode ser considerado também produtividade. As relações familiares, né? Então, como é que você se relaciona com sua família no sentido mais amplo possível, seja também na construção e manutenção, perpetuação de bons vínculos, até mesmo na resolução de problemas, de conflitos, né, familiares, isso também pode ser considerado produtividade. Ainda falando sobre profissão na sua função, aquilo que você exerce especificamente, né, que aí é onde a produtividade ela é mais patente, né? É quando você vê ela de uma maneira mais fácil, naquilo que eu produzo de fato no meu trabalho, isso também é produtividade, isso também se relaciona com produtividade. E de uma maneira geral, né, na sua empresa, aquilo que você consegue construir está sempre ligado à produtividade. Então, se a gente perceber dentro do que eu estou trazendo aqui, propondo na verdade para vocês, produtividade ela está presente em todo lugar de nossas vidas, né? Em qualquer lugar que você olhe, você pode olhar a produtividade como algo que você pode incrementar e fazer uma melhoria, uma mudança de patamar. E isso pode influenciar de forma muito positiva na sua vida. E o contrário também é verdadeiro. Se sua produtividade ela é ruim, em todos os âmbitos possíveis, você também se prejudica por isso. Ou pelo menos, se não se prejudica, você não evolui o que você gostaria de evoluir. E o que eu trago aqui, né, com essa provocação da nossa pergunta, é exatamente de que forma o humor, que é um sentimento, é um comportamento, é uma reação humana, ela pode interferir nisso. Bom, a produtividade ela tem diversas maneiras com as quais você pode se utilizar para que ela melhore. Como é que eu melhoro minha produtividade? Nós sabemos que se a gente adquirir novas habilidades dentro da nossa função, do nosso trabalho, a gente aumenta a nossa produtividade. Até mesmo se a gente conseguir novas ferramentas, você também aumenta a sua produtividade. Hoje, com o mundo absolutamente digital no qual vivemos, um aplicativo, o mínimo aplicativo, 2 que você tem no seu smartphone, você consegue aumentar a sua produtividade, ganhar tempo, ganhar espaço dentro da sua agenda para que você possa produzir um pouco mais em todas as dimensões. A sua experiência de vida, né, a própria experiência, que é o tempo em que você leva durante a sua história, isso também aumenta a tua produtividade, porque você vai conhecendo os atalhos e você começa a caminhar por trilhas mais fáceis e ganha tempo para novos desafios. Então, muitas maneiras, o aperfeiçoamento de uma forma geral, ele traz essa possibilidade de... Obrigado, Cássio, você é lindo também. De uma forma geral, o aperfeiçoamento, ele traz um aumento de produtividade. Então já descobrimos o que é produtividade, já descobrimos também que a produtividade ela está em todos os âmbitos de nossa vida e que a gente pode aprimorar a nossa produtividade. Que bom seria se nós pudéssemos ser mais produtivos nas nossas relações. Que bom seria se eu pudesse ser mais produtivo também nas minhas relações sociais com os meus amigos, além de naturalmente ser mais produtivo no trabalho. E a gente falou também agora, acabou de falar, quais as maneiras imediatamente de se melhorar a nossa produtividade. Se vocês tiverem mais maneiras aí que vocês imaginem, tragam também e coloquem aqui que outras maneiras a gente pode, de que outras maneiras a gente pode aumentar a nossa produtividade diante da vida, não só diante do mundo profissional, da nossa vida profissional. Bom, mas aí vamos ao tema, né, especificamente. Fred, por que nós estamos falando de humor, né? Esse comportamento, esse sentimento, essa emoção que é tão humana dentro dessa perspectiva de produtividade? Porque nós descobrimos que de alguma forma ele também é uma maneira de se melhorar a produtividade diretamente. E isso é de certa forma uma novidade que as empresas estão se utilizando, estão realizando, né? Estão se ambientando dentro dessa nova verdade a partir de um estudo científico que já existe há um bom tempo, mas que nunca conversou, né, com o mundo corporativo.
Então, houve uma descoberta há pouco tempo que se podia se utilizar de uma maneira bastante inteligente e muito forte para se utilizar do humor, né, dentro da produtividade. Mas só falar que o humor ele ajuda na produtividade não é suficiente para me convencer e talvez não seja o suficiente para convencer vocês também. Então eu queria aqui fazer uma breve viagem. Eu não sou especialista em neurociência, mas é um tema que me interessa muito. Ainda não sou especialista em neurociência, mas me interessa muito e eu vou trazer dados aqui muito interessantes. Então eu queria a atenção de vocês e a paciência para eu poder falar um pouco da anatomia, né, do nosso cérebro, né? Só um pouco sobre isso, mas o suficiente para a gente poder entender. Nós sabemos que nós temos dentro do nosso cérebro o sistema límbico, que é o sistema mais primitivo, né, do nosso cérebro. É aquele onde se concentram todas as nossas reações instintivas, é onde estão as nossas emoções, é onde estão toda a regulação de glândulas e, enfim, o funcionamento de tudo que é involuntário do nosso corpo está no sistema límbico, né? Esse sistema formado como sistema límbico. E esse sistema límbico, ele tem dois sistemas, subsistemas dentro dele, assim pode se considerar, que é um sistema de circuito fechado, né, que é aquele que é responsável pela autorregulação, que eu acabei de falar. Esse sistema de circuito fechado, ele é responsável por tudo que a gente não controla. Então, os batimentos do cardíacos, o funcionamento do pulmão, as glândulas das quais eu falei, e tanto os instintos, né, que são provocados pelas glândulas, especialmente pela amígdala, e por aí vai. Então ele é autorregulável, né? Um sistema, como o próprio nome diz, é um sistema de circuito fechado. Mas se descobre também, e aí que começa a ficar interessante essa brincadeira de humor, é que existe um circuito dentro do sistema límbico, um circuito aberto, né? E que ele sugere uma regulação interpessoal. Olha que coisa louca isso. O nosso sistema límbico, de alguma maneira, ele tem uma interferência externa, né, a partir de relações interpessoais. Bati no microfone, desculpa. Interpessoais. E aí a gente começa a verificar algo bastante interessante dentro dessa possibilidade, né, das relações e tanto das pessoas, interpessoal, como em relação também à produtividade. Então vamos lá. Nós temos aí o sistema límbico que libera diversas substâncias em nosso corpo, e temos também um outro cara, que é a parte mais externa do nosso cérebro, a parte mais nova, talvez a mais nobre atualmente, né? A mais desenvolvida, que é o nosso neocórtex, que é a parte literalmente mais externa do cérebro, e especialmente o neocórtex frontal, que fica aqui na altura da testa, né, que ele é responsável por nossa cognição, o nosso raciocínio. Então, sempre que vocês estão aprendendo algo, por exemplo, se vocês nunca tinham ouvido falar sobre isso agora, estão fazendo essa absorção desse conhecimento, vocês estão usando o seu neocórtex frontal. Se eu perguntar para vocês 2 mais 2, vocês vão responder imediatamente 4, porque está decorado. Mas se eu pedir um cálculo um pouco mais complexo, vocês vão ter que queimar a pestana, como diz a história, e ter que fazer um cálculo, e isso é feito por nosso neocórtex frontal, que exige muito do nosso cérebro. Ele exige muita energia, ele consome uma boa energia do nosso corpo, porque ele faz um grande trabalho. Aliás, não é por outro motivo que boa parte daquilo que a gente faz repetidamente, né, o nosso cérebro joga para a memória, né, para próximo ali do sistema límbico, para que a gente não precise ficar gastando energia, digamos assim, com coisas que são repetitivas. Então é tudo aquilo que a gente faz no automático, né? Por isso que a gente tem muitas ações que a gente costuma repetir, que vai para o automático, para não estar consumindo essa energia importante, especialmente deixando a nossa cognição livre para que a gente possa resolver problemas mais complexos. E tudo isso é feito, meus amigos, através de uma química, né, de neurotransmissores, chamados neurotransmissores. E cada neurotransmissor desse, ele tem uma ação dentro da nossa cabeça, inclusive para o humor. Né? Inclusive para o humor. Deixa eu só me localizar aqui para ver se eu trago informação mais interessante aqui. Pois muito bem. Então, quais neurotransmissores e substâncias a gente pode trazer aqui para a nossa conversa, né? A gente pode trazer aqui, que é muito importante, substâncias como dopamina, que ela é responsável pelo sentimento de prazer, a endorfina, né, que também está relacionado com prazer, com satisfação,
A serotonina também é relacionado com prazer e satisfação. A ocitocina. A ocitocina é muito interessante porque ela é o chamado hormônio do amor, né? A ocitocina ela tem sido muito estudada e bastante apreciada, vamos dizer assim, em função da capacidade que ela tem de nos gerar um sentimento de boa relação, de conectividade, de generosidade. Isso ajuda, facilita as relações. Uma mãe, quando ela dá à luz ao filho, ela é inundada de ocitocina. Quando nós percebemos um sorriso, e aí começa a entrar o humor dentro da nossa conversa, quando nós percebemos um sorriso, né, na nossa frente, ou quando nós sorrimos, a gente produz ocitocina e nos tornamos pessoas mais maleáveis, pessoas mais conectáveis com o mundo e com as pessoas. Então é muito importante sabermos que tudo isso funciona a partir das relações interpessoais também. Então aí a gente começa uma pista de como a gente pode caminhar. Então, quando a gente fala que temos que sorrir sempre, isso não é apenas romântico, isso é literalmente químico. Quando nós nos apresentamos com um sorriso sincero no rosto, a gente está provocando no outro, sem nem saber, né, já uma sensação de conectividade, de conexão, a partir de uma química que acontece no nosso cérebro, né, que envolve substâncias muitas, dentre elas principalmente a ocitocina, além de dopamina, além de endorfina. Existe uma experiência que é feita muito interessante com cães de assistência, em que os cães são levados para ambientes de UTI, por exemplo. Legal, Carol. Legal, a Carol está falando aqui de um documentário no Netflix que fala sobre ocitocina. Eu vou assistir, Carol, não sabia. Pois muito bem, então essa experiência com cães de assistência, ela se deu de uma maneira muito, muito legal. Alguns pacientes que estavam lá na UTI, né, acometidos de vários problemas, tiveram suas amostras de sangue tiradas e foram medidas essas substâncias que a gente acabou de falar, além de cortisol e adrenalina. Entram os cães de terapia com os quais as pessoas tiveram contato, seja visual, seja contato direto, aqueles que podiam. E por um tempo esses cães passaram interagindo com essas pessoas que estavam na UTI e depois eles foram retirados. Logo que eles foram retirados, foi feito novamente o exame. E se percebeu que os índices de ocitocina, endorfina, dopamina, serotonina, prolactina tinham aumentado de uma maneira bastante importante, da mesma forma que os níveis de cortisol e adrenalina tinham baixado enormemente. Então isso significa que momentos de interação interpessoal interfere, né, no funcionamento desses hormônios dentro de nós, nesses momentos. E aí tem uma coisa muito interessante que a gente descobre que o nosso humor ele é contagioso, né? Então literalmente, meus amigos, a gente descobre que o nosso humor ele contagia para o bem e para o mal, né? Então isso é chamado ressonância dinâmica, né? Então nosso humor, quando você sorri, você começa a contaminar as pessoas ao seu redor. E as pessoas começam a contaminar outras porque há uma regulação interpessoal da nossa cabeça em função daquilo que a gente percebe no outro, né, do humor. A gente ainda não chegou em produtividade, mas vamos imaginar o quanto ganho e quantos ganhos incríveis a gente pode ter a partir do momento que a gente consiga interferir e contaminar as pessoas com uma dose cavalar de todas essas substâncias, e ela vem simplesmente no nosso comportamento de humor. Então sorrir no trabalho, sorrir para as pessoas ajuda muito, né, para que a gente possa melhorar o clima que a gente tem ao nosso redor. Mas eu ainda não falei de produtividade. E eu, para falar de produtividade, vamos fechar esse assunto. A Universidade de Montreal, no Canadá, ela estudou bastante esse tema e ela chegou a uma conclusão de que ela reafirmou essa conclusão, que já era uma conclusão antiga, de que realmente essas substâncias das quais eu acabei de falar, elas interferem positivamente na cognição. Então, olha só, dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina, quando presente no sangue, num volume maior, melhora a cognição. Então as pessoas pensam melhor quando elas têm um humor melhor. A criatividade melhora.
Então a gente começa a ter algumas pistas de produtividade e principalmente a gente começa a perceber que nós podemos influenciar a criatividade e também a produtividade das pessoas simplesmente com um bom comportamento de humor. Naturalmente que eu não estou aqui falando num sorriso forçado, nem forçar o humor. Eu acho que existe um caminho para ser feito, né, dentro de cada um de vocês, de como é que eu tenho que encontrar, né, e que recursos eu preciso utilizar para poder alcançar essa excelência em ter humor no máximo de tempo possível. É uma questão bastante pessoal. E isso pode estar presente em outros momentos aqui, a gente pode abordar isso com outras pessoas, tem algumas pessoas que eu vou trazer para falar sobre isso especificamente, mas aqui eu quero falar sobre as consequências de uma maneira mais genérica. Mas olha quantas coisas incríveis a gente pode fazer a partir do momento que a gente descobre que a gente interfere nas pessoas. Então, vamos transferir, olhar para trás e transferir isso para as nossas relações afetivas, as nossas relações sociais, as nossas relações familiares, né? E a gente vai ver que quando a gente tem um ambiente saudável, um ambiente gostoso, vai além do prazer, porque o próprio ambiente nos retroalimenta, né, desse prazer e nos inunda mais ainda, mas vai além disso. Né? Esse sentimento e essa sensação, ela nos facilita, é como se fosse um lubrificante literalmente para as nossas relações, né? É um lubrificante social que faz com que os atritos sejam diminuídos e a gente consiga chegar onde a gente quer com mais facilidade. E quando a gente pensa, por exemplo, em relações afetivas, a gente quer tirar o máximo possível de proveito dessas relações. Quando eu estou falando de relações de função, a gente quer tirar o máximo de produtividade literalmente no nosso trabalho. E por aí vai. Então, realmente existe uma abrangência, um alcance enorme daquilo que a gente pode chegar simplesmente fazendo o uso de algo muito fácil em nossas vidas, que é simplesmente se utilizar, né, do humor a nosso favor, né? A Universidade de Montreal também descobriu uma coisa interessante, reafirmou outra coisa interessante, que aí eu acho que vale a pena nós evoluirmos sobre isso. Sem dúvida, Carol, relações genuínas, né? E também assim, Carol, a gente pode buscar essas relações. Eu acho que, falando um pouco sobre isso, nós temos uma carência muito grande de relação hoje em dia. As relações estão muito rápidas, são muito possíveis. Eu costumo dizer que nós estamos pela primeira vez na história com uma grande reunião de família, porque todo mundo está conectado. Então o indonésio ele fala com um americano no mesmo tempo que ele pode estar se reunindo com um brasileiro, com um chinês. Então a gente tem uma grande reunião de família. Isso é muito bom, mas no entanto essas relações são muito rápidas e são muito superficiais, porque os meios digitais ele têm suas limitações. Então temos ganhos e perdas. Então se falar em relações genuínas depende literalmente de nós evoluirmos, né, para que a gente possa compreender um pouco melhor essas relações, amadurecer essas relações e cultivar essas relações, né? E esse assunto que eu trago para vocês é uma maneira de se fazer isso e de tornar uma relação simplesmente distante numa relação genuína. Sem dúvida nenhuma que o estado de humor, o estado de espírito, ele pode ajudar enormemente, né, na construção dessas relações. Então, como eu estava dizendo antes dessa parte, a Universidade de Montreal ela também fez uma outra afirmação. O cortisol é conhecido como hormônio do estresse e a adrenalina também está muito relacionada com o estresse, né? E naquela experiência da qual eu falei com os cães de terapia, foi verificado naquela amostra de sangue, é isso aí. Sim, além de um simples contato como network. Exatamente, Carol. O que eu estou falando, a Carol comentou aqui, né? Quando se fala em relação genuína, é o que sente, não simplesmente o contato de network, um contato mais frívolo, né? É exatamente isso, Carol. O que eu quis dizer no meu comentário é que você pode transformar esse contato de network numa relação genuína, a depender de como você conduz, e certamente a forma, o humor, ele ajuda, né, nessa formação de vínculos. Então a Universidade de Montreal ela descobre também que aquelas duas substâncias, cortisol e adrenalina, elas aumentam, né, diante do estresse e diante de situações de estresse. Naquela experiência que a gente viu, né, quando os cães de terapia saíram,
dopamina, ocitocina, serotonina, prolactina tiveram suas taxas, seus índices aumentados, suas concentrações aumentadas, e por outro lado, cortisol e adrenalina foram lá para baixo, ou seja, diminuíram o estresse. Então, o que é que a gente pode tirar de interessante disso, de uma outra conclusão desse estudo? A nossa cognição, quem é responsável pela complexidade dos cálculos, pela complexidade, pela elaboração do raciocínio, né? Ela é prejudicada, né? Cientificamente comprovado que ela é prejudicada pela presença do cortisol e pela adrenalina. Então, grandes concentrações de adrenalina e cortisol prejudicam o raciocínio. A gente já sabe disso há muito tempo, quando a gente fala, não adianta a gente fazer nada de cabeça quente, né? Não reaja, não tome nenhuma decisão de cabeça quente. Cabeça quente é exatamente isso, é quando você está inundado de cortisol e adrenalina, por exemplo, e isso literalmente torna nossa cognição, nossa inteligência, nosso raciocínio difuso e atrapalha a maneira de pensar. Então, temos que a partir desse momento começar a pensar dentro daquilo que a gente busca em nossas vidas, em todas as dimensões das quais eu falei, de que quando nós propomos uma situação de humor negativo, ou de estresse para si mesmo e para o outro, você está provocando necessariamente um prejuízo para a tua produtividade. Então, quando você se utiliza de algum tipo de ação ou algum tipo de postura que ela provoca estresse, você prejudica a sua produtividade. Eu sei que isso não é exatamente uma novidade para a gente. Mas a novidade que eu tento trazer é que isso é químico e é interpessoal. Né? Então imagine vocês no trabalho. Se você é um gestor, a capacidade que você tem de ajudar na produtividade da sua empresa, do seu departamento, quando você imprime no seu departamento, na sua empresa, um clima organizacional muito bom, onde as pessoas estão disseminando um bom humor. Né? Naturalmente que eu não estou falando aqui de um mundo de Alice, um mundo de Poliana, né? Onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Logicamente que não. Mas dentro da medida do que for possível, é importante que a gente mantenha o nível de humor bastante elevado, porque isso, além da positividade, motivação, e é um outro assunto, a questão literalmente química e a capacidade que as pessoas têm de realizar melhor. E aí, sob essa ótica, gente, a gente começa a entender que o humor, o bom humor, ele representa um ganho em dobro. Porque quando você está com um humor muito alto e você está cheio de uma química positiva, um coquetel de dopamina, serotonina, isso melhora a sua cognição. Ao mesmo tempo que o cortisol e a adrenalina estão lá embaixo, o que também melhora ainda mais. Então, no fundo, quando você tenta reverberar um bom humor no seu ambiente, ao seu redor, você está sempre ganhando em dobro. Então, daquelas maneiras que nós temos para melhorar nossa produtividade e nossa criatividade, né? Vou falar sobre a forma também, Wicker, muito bem trazido aqui, legal você estar participando. Então, muito bem, então... Eu até me perdi com um comentário muito bom que eu vi aqui. Mas voltando. Então você termina por ganhar em dobro quando você reverbera esse humor na sua equipe. Né? Então olha que forma barata para você aumentar sua criatividade e aumentar sua produtividade dentro de todas as dimensões de suas vidas. É como eu falei no começo. A gente vem aqui falar sobre o mundo corporativo e a vida profissional das pessoas, mas é indissociável, você termina falando sobre a vida, né? E eu não acredito, sinceramente, que nós possamos tomar posturas e atitudes dentro do ambiente de trabalho diferente do que você faz em casa. Né? Eu acho que é bem o contrário, eu acho que você começa a fazer dentro de casa e você exporta para o resto do mundo, né, aquilo que você começa a praticar em casa. Então, certamente, se a gente aprende algo de muito interessante em nossas vidas profissionais, que a gente leve para casa também, né, a gente faça essa importação para que a gente possa ir melhorando e trazer de volta e fazer um ciclo aí super virtuoso de aprendizado, né, entre os mundos em que a gente é capaz de viver. Então, vamos imaginar agora tudo isso que a gente viu, né, toda essa beleza do que é o humor, do que pode ser humor nas nossas vidas.
Vamos pensar no mundo corporativo, né? Em quantos momentos a gente pode ter perdido a oportunidade de melhorar um resultado simplesmente porque, ao invés de nós reagirmos de uma maneira pragmática em relação à crise, nós simplesmente desabafamos, né? Às vezes a gente desabafa no trabalho, né, para as pessoas que cometem erros ou que precisam ser orientadas, e essas pessoas elas não são orientadas, na verdade, elas são estimuladas a produzir cortisol e adrenalina porque elas ficam chateadas. E a partir daquele momento você certamente perdeu um dia de trabalho daquela pessoa, porque ela não vai fazer corretamente, ou ela pelo menos não vai fazer o que ela poderia fazer se ela tivesse com a cabeça dela boa, né, para poder trabalhar. Então precisamos pensar sobre isso, né? Precisamos pensar sobre a nossa atuação junto com as nossas pessoas, dentro da perspectiva também do clima organizacional. Como muito bem disse, muito bem trouxe o Wilker Carneiro aqui, uma grande figura, um super empresário, uma pessoa que tem uma experiência incrível. Tudo é uma questão de forma, a maneira com que você faz. Então, existem 1000 formas de você dizer, de você apontar um erro, por exemplo, de você dar uma orientação, de você apontar ou fazer correções de curso. E se a gente conseguir se despir um pouco da emoção, do fígado, e fazer isso de maneira pragmática, para que realmente faça com que as pessoas entendam, né, o que elas precisam fazer, sem fazer com que elas se sintam frustradas, ou sem imprimir uma sensação ruim nas pessoas, o ganho é totalmente seu. Porque no fundo, o que você quer ali é um resultado, né? E quando eu elevo isso, coloco isso para dentro de uma perspectiva de relações pessoais, a mesma coisa, né? Eu acho que quando a gente reage de uma maneira forte, de uma maneira dura com as pessoas, o mérito da questão, eu sempre digo isso nos meus treinamentos, o mérito dessa questão fica de escanteio, né? Ele vai para o espaço e as pessoas não estão mais pensando, né, em você, no que você disse ou nas correções que precisam ser tomadas. A gente começa a pensar, na verdade, simplesmente na injustiça, a pessoa começa a pensar na dureza do que ela ouviu, na humilhação, ou no quanto ela se sentiu mal, e aquilo que era importante, que era a correção, ela não acontece. Sem dúvida nenhuma, Herbert, é uma das bases das relações, é o humor, porque o humor está exatamente ligado à forma, né? Ligada à maneira, à comunicação não violenta, como a Larissa da Clarifier está trazendo para a gente, né? Sem dúvida, a base das relações, a depender de como você se coloca para outra pessoa, né, você vai colher. Herbert, é exatamente o que eu falei no começo, né, a produtividade da relação interpessoal, né? O que é que eu quero na minha que tipo de produtividade eu quero? Eu quero troca, eu quero uma boa troca. E na hora que eu imponho, né, uma maneira, uma forma, ou humor carregado, eu vou ter uma troca do tamanho daquilo que eu coloquei. Por isso que eu gosto muito sempre de falar, sim, André, é a leveza. A gente pode fazer tudo com leveza, né? O que eu gosto sempre de dizer é que o tom pode ser dado por nós, né? Todos nós podemos dar o tom daquilo que vai ser falado e de como vai ser falado, né? Como são as relações? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo há muito tempo, e eu gosto muito de entregar isso para as pessoas refletirem, quem sabe adotarem, que é a seguinte: eu sou tratado da maneira que eu escolho. Eu escolho a maneira que eu sou tratado. Ninguém me trata de uma maneira que eu não quero ser tratado. Isso funciona de uma maneira incrível, porque é simplesmente a forma com que eu me coloco. Então, se eu me coloco de determinada forma, eu estabeleço o tom, né, literalmente o diapasão daquela conversa, daquela comunicação. Às vezes a comunicação vem de lá torta, né, mas aqui você corrige, você faz a modulação do tom e devolve no tom mais afinado, né, e aí você consegue ser tratado e estabelecer uma relação muito mais profícua do que se você simplesmente respondesse na mesma nota dissonante, né? Então, sem dúvida nenhuma, é a base das relações, humor, e é algo muito barato, né? Se a gente analisar direitinho, né, sob a perspectiva de melhorar a produtividade, o humor, ele é uma ferramenta
muito barata, é uma ferramenta de aumento de produtividade muito barata, né? E ela é 100%, né, do seu controle pessoal. Então, se nós estabelecermos daqui para frente uma forma de autocontrole, né, isso é um outro assunto muito interessante que a gente pode conversar depois, né, para que a gente possa impor um tom interessante, a gente aumenta a produtividade em todos os níveis de nossas vidas, simplesmente fazendo o uso de uma ferramenta que já, por definição, é humana. Né, por definição é humana. E é isso, meus amigos. Como falei para vocês, as nossas lives, elas são uma forma de fazer uma inserção aí junto de vocês, para a gente poder conversar. Fiquem à vontade para comentar, fazerem perguntas. Muitos de vocês fizeram, não sei se eu respondi a todos ou se eu comentei de tudo aqui, mas fiquem à vontade para a gente conseguir evoluir, se quiserem, dentro dessa conversa. Enquanto isso, eu queria falar um pouco. E fiquem bem à vontade, tá, gente, para falar aqui. Muitos de vocês já falaram. Rubinho, você realmente é especialista nisso. Tá? O Rubinho tá falando que é especialista nisso e eu concordo. O Rubens Moschini, você é uma pessoa incrível e você transmite de uma maneira... o Rubens é uma pessoa que transmite ocitocina pelos poros, né? É uma pessoa que tem um sorriso... que é absolutamente contagiante. Eu juro para vocês que eu queria gravar o sorriso desse cara para vocês ouvirem e saberem do que eu estou falando. É realmente uma pessoa cativante. Ele falou brincando, ironizando, mas de fato o Rubens Moschini é um exemplo muito bom disso. Né? É o retorno, sim, Cláudia, é a reciprocidade. Eu acho que. Mas a reciprocidade ela é bastante delicada, porque pela lei da reciprocidade você entrega aquilo que você recebe. E quando você está pensando num pragmatismo mesmo, de se utilizar do humor a seu favor, a reciprocidade ela tem que ser melhor modulada, porque se você recebe de qualquer ponto uma informação, uma maneira muito quadrada de comunicação, se você for recíproca, você devolve na mesma moeda. É muito importante você modular para devolver de uma forma diferente, porque a partir daí você estabelece um contato melhor. Isso te favorece. Eu acho que ninguém levanta de manhã pensando, hoje é o dia, eu quero me ferrar hoje, né? Hoje eu levantei porque eu quero me ferrar, né? Ninguém faz isso, na verdade, né? A gente levanta todo dia querendo que o dia seja muito bom. Então é importante que a gente possa arredondar essa recíproca, sim, uma recíproca, mas é uma recíproca modulada, né? Em nosso favor. Em nosso favor. Nós não estamos fazendo favor para ninguém quando a gente faz isso. Por mais que a gente possa pensar que também, por uma questão de crença espiritual, ou seja lá o que for, que é o bem, e eu acredito nisso, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando literalmente do pragmatismo do resultado, né? Quando você consegue arredondar as relações através da forma, através de humor, a gente consegue realmente trazer resultados em todos os ambientes. É verdade, o Cássio está falando, às vezes somos mais infelizes na infelicidade do que felizes na felicidade. Você tem toda a razão. É uma excelente reflexão também, Cássio. Cássio, nosso querido palestrante, maior autoridade no ramo automobilístico, em venda de automóveis do Brasil. É uma honra ter vocês. Ali é uma honra ter todos vocês aqui. Eu estou muito feliz com a presença de todo mundo. Eu vou aproveitar o momento aqui e falar sobre a nossa agenda. Tá? Nós vamos fazer as próximas lives nossas em um dia alternativo. Eu estou fazendo às quartas-feiras. Eu vou fazer nas próximas 2 semanas às sextas-feiras, porque nas quartas eu vou ter um treinamento à noite, nas próximas 2 semanas. E vamos fazer esse mesmo horário. Apesar de concorrido esse horário na sexta-feira, eu vou trazer temas assim bastante instigantes para que a gente possa bater um papo, né? Um papo mais rápido, né? Sem dúvida, e que seja gostoso e que vale a pena a gente estar junto aqui. E falando sobre treinamento, eu estou realizando no dia 20 de julho, dia 20, 21, 22 e 23, um treinamento Manager Plus, que é um treinamento de gestão. E quando eu falo gestão, não é só gestão de corporativa, né? Embora o assunto ele tenha um escopo muito voltado para o mundo corporativo, é um treinamento para a vida.
né? Então ele traz alguns pilares importantes, são 12 horas de treinamento online, é um treinamento muito interessante, os recursos que estão sendo utilizados dentro da plataforma digital são surpreendentes. Eu fiquei bastante feliz, é um treinamento que eu já venho há 2 anos ministrando de modo presencial, e com toda essa crise da pandemia, né, eu descobri uma forma muito interessante de apresentá-lo com os mesmos recursos, com as mesmas dinâmicas, e a gente fala muito sobre liderança dentro dessa perspectiva que eu acabei não, ainda estou tratando com vocês, né, e outras perspectivas, abordagens muito interessantes. Eu falo sobre gestão de pessoas, todo o ciclo de gestão de pessoas, que vale para gestores, para empresários, mas vale para pais também, vale para a nossa vida e comunidade. Eu falo sobre negociação, e tem um modo de negociação que ele é bastante amplo, a gente não fala só em negociação de comercial, a gente faz negociação de crise no sentido mais amplo possível. E o nosso primeiro módulo é de macroeconomia. Eu tenho um amor, um carinho muito grande por esse módulo, porque muitos de nós, aliás a maioria de nós, não teve a oportunidade de estudar a macroeconomia como ela deveria ser estudada no nosso primário, no estudo médio, fundamental, nem mesmo na faculdade. Então eu trago um módulo de 3 horas e meia que traz as informações de macroeconomia essenciais, e que eu garanto a vocês que as pessoas que fizerem um módulo vão sair de lá entendendo exatamente como é que funciona nessa economia, e nunca mais vão ter problemas quando tiver ouvindo o ministro da economia, ou políticos, ou candidatos falando sobre o nosso mundo, e vão conseguir relacionar todos os fundamentos macroeconômicos, né, com a sua vida pessoal. Isso é muito útil, é fundamental, eu tenho um carinho muito grande, né? E por falar em pandemia, voltando ao nosso assunto, antes de nós encerrarmos, vamos pensar também nesse momento, né? A gente está falando de humor. Olha com qual pressão, né, nós estamos sendo submetidos, né? Então nós temos os gestores, empresários, têm pressão sobre os resultados, sobre a própria sobrevivência, sobre a perpetuação das nossas empresas. As pessoas estão submetidas a uma pressão muito grande, um estresse muito grande em relação à sobrevida do seu emprego, né, aos seus ganhos. Muitas pessoas com ganhos reduzidos, seja porque diminuiu o volume de suas comissões, seja porque muitas empresas reduziram os salários para poder simplesmente manter os postos de trabalho. E como se não bastasse tudo isso, ainda existe a pressão do próprio medo, né? Porque nós estamos dentro de uma incógnita sanitária, uma incógnita de saúde muito séria, muito séria. Então, mais do que nunca, agora é necessário, é imperativo que nós tenhamos que cuidar ao máximo do mínimo, né, de produtividade que a gente possa ganhar. Então, esse tema eu trago para nos ajudar, né, a entender como é que eu melhoro a minha produtividade com muito pouco e como é que eu não atrapalho. Porque é muito importante que eu saiba melhorar a produtividade das pessoas no meu entorno, mas também que eu saiba como é que eu não atrapalho as pessoas. Porque quando eu submeto essas pessoas que já estão sob estresse a um estresse adicional desnecessário, eu estou contribuindo para a piora da produtividade das pessoas, né, e a piora da produtividade dessas relações. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui como dica de livro. Eu não estou com o livro aqui na mão para mostrar para vocês, mas eu tenho um livro muito interessante que fala sobre essas interações. Ele fala sobre muito mais, né, que se chama Foco. O nome do livro é simplesmente Foco, do Daniel Goleman, que é um dos autores que eu mais admiro nessa seara. Ele é um grande cientista, e foi ele que propagou de uma maneira definitiva os conceitos de inteligência emocional. Então, Foco, do Daniel Goleman, se tiverem acesso, não deixem de ler. É um livro muito bom, muito interessante, é muito revelador. Eu quero lembrar para vocês, né, que nós temos aí no dia 20 de julho, 20, 21, 22 e 23, das 19h30 às 22h30, o nosso treinamento Manager Plus. Tem aí no link da bio da Ideia e Gente. Vocês podem acessar lá, que já está o link para inscrição. É um treinamento muito interessante, né? Boa, Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas, do Dale Carnegie. É um livro sensacional, Wilker. É uma bíblia, né, para as pessoas, né, do mundo corporativo. É indispensável também.
Então, se vocês tiverem interesse, repliquem para os amigos de vocês sobre esse treinamento, realmente vale a pena. Aqui eu estou fazendo o meu merchan e eu faço com uma força muito grande, porque todas as vezes que eu realizo esse treinamento de gestão é uma oportunidade que eu aprendo muito e eu fico muito feliz com o resultado dele nas pessoas, o quanto o assunto ele influencia. E o método que é utilizado nesse treinamento que é realmente aquilo que tem de melhor, que é o método de construção de inteligência coletiva. Então são as pessoas, a riqueza das pessoas que participam, que faz com que o treinamento ele fique realmente grande, ele ganhe uma projeção, uma extensão, um alcance muito forte na vida das pessoas. Então é isso, meus amigos. Que prazer ter estado aqui com vocês hoje na nossa live, na nossa live aqui do Instagram. Eu tô adorando fazer. Esse é um espaço, passo, Will, que é para você pelo WhatsApp. Esse é um espaço muito interessante. Eu quero ter mais a participação de vocês. Eu queria fazer um convite a cada um de vocês para que nas próximas lives a gente possa participar juntos. Eu tenho alguns convidados que estão aí já agendados, né, para nós fazermos uma live. Mas eu deixo sempre a agenda aberta para que a gente possa tratar de assuntos outros. Então eu vou lançar aqui assuntos no Instagram e vocês fiquem à vontade para se candidatar, bater papo comigo. Nada de palestra, é simplesmente um bate-papo onde a gente possa conversar. Eu gosto muito de falar aqui com vocês, mas eu gosto muito mais de conversar com mais alguém e fazer um debate em que as ideias são colocadas. E que a gente possa evoluir com as outras pessoas e de maneira um pouco improvisada também. Então não precisa ser nada muito bem preparado. Então, na medida que eu for colocando os próximos temas, quem quiser pode levantar a mão, a gente coloca aqui no ar, a gente faz o nosso encontro. Legal? Gente, mais uma vez obrigado. Vamos encerrar aqui. Eu nunca espero o Instagram me cortar, né, para que a gente não fique com uma cara de tacho aqui. Poxa, cortou a gente querendo evoluir um pouco mais. E aí fica o gostinho de quero mais. Se eu pudesse, ficava aqui falando sobre esse assunto por muito mais tempo, mas eu quero que vocês tenham prazer em estar às quartas-feiras e agora às sextas batendo papo comigo. Então por isso eu vou poupar o tempo de vocês para que a gente possa ter vontade e ânimo, né, de nos encontrar novamente aqui. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até sexta-feira que vem. Um abraço.